para você vencer a falta de experiência, tá? Muitas vezes a gente acha, né, que quando está começando no mercado ambiental, a gente acha que se a gente não tiver experiência, a gente não vai ter oportunidade de atuação. E isso é um mito, e eu falei sobre isso ontem. Eu falei, inclusive, que é muito mais importante você ter conhecimento e esse conhecimento te possibilitar encontrar as oportunidades que vão te dar a experiência necessária, ok? Do que você ficar nessa noia na cabeça de que sem experiência você não vai ter oportunidades. Isso aí é um mito, tá, galera? Até porque as pessoas experientes que a gente vê hoje, que a gente considera como experiente, antes eles começaram de alguma forma, né? E se precisasse ter experiência para começar, ninguém começava nunca, ok? Então não faz sentido. E tá lá, na live tá gravada, foi mais de 1 hora, eu expliquei para vocês 4 passos para vocês vencerem essa falta de experiência, se sentirem mais seguros no mercado ambiental, começarem a ver as possibilidades, começarem a fazer trabalhos mesmo antes de alguém estar te dando essas oportunidades para você ter controle da sua carreira. Nessas lives, inclusive, eu também falei que o caminho mais rápido, mais eficiente, mais seguro para você alcançar a independência financeira, para você se destacar no mercado ambiental, é através do empreendedorismo ambiental, é através de você ter o controle da sua carreira, ao invés de você estar botando o controle da sua carreira na mão de outras pessoas. É você realmente fazer o passo a passo, todos os dias crescendo como um degrau de uma escada que a gente vai subindo, ok? Então a gente falou muito sobre isso nessas lives e hoje a gente vai falar sobre o que eu considero uma grande oportunidade para você que quer realmente crescer no mercado ambiental, ok? Que é a gente discutir sobre faturamento, sobre grana mesmo, sobre perspectiva financeira, perspectiva de faturamento no mercado ambiental. Quanto ganha um consultor ambiental? Então, vocês que estão aqui ao vivo comigo, a galera vai entrando aos poucos, eu queria que você já colocasse aqui nos comentários quanto você acha que um consultor ambiental, que você considera um consultor ambiental de sucesso, quanto é que você acha que um consultor ambiental ganha? Qual seria o faturamento que você, se você pudesse dar um chute aí, qual seria o faturamento de um consultor ambiental? Coloca aqui nos comentários, só para a gente começar essa live. Então, bom dia Milena, bom dia Jéssica, bom dia Jonathan, bom dia Luiz, bom dia Cleiton, bom dia Pedro. Para a gente introduzir esse tema, galera, eu fiz um Lioncast, acho que há uns 15 dias atrás, está no canal do YouTube inclusive, que o tema era o seguinte: como ser bem remunerado, como se destacar e ser bem remunerado no mercado ambiental. E esse Lioncast foi interessante porque a gente tocou muito no assunto de faturamento, tá? Quanto seria um valor que você consideraria ser bem remunerado? E aí, com certeza teve um pessoal que comentou lá no vídeo já, e a gente estabeleceu alguns valores que seria a ideia de ser bem remunerado. Contei um pouco da minha história, né? Eu, em 2014, foi quando eu realmente tive uma experiência no mercado ambiental. Eu comecei a estagiar numa empresa de consultoria ambiental. Em 2015 eu fui contratado CLT por essa empresa. E na minha época de recém-formado, eu tinha uma ideia de ser bem remunerado, ter um salário fixo mensal através do regime CLT. Essa era a minha ideia. Quando me perguntavam o valor, eu não tinha uma boa ideia de quanto seria, tá? Eu imaginava que o meu piso salarial era algo muito surreal para eu conseguir. Eu sou engenheiro ambiental, o piso salarial na época para um engenheiro ambiental era em torno de R$8.000 por mês. Eu achava isso muito surreal, sabe? Qual é a empresa que vai me contratar e vai me pagar o piso salarial eu sendo um recém-formado? Então isso batia muito na minha cabeça, eu achava isso muito surreal. É tanto que o meu primeiro contrato, no meu primeiro CLT, meu salário era R$2.800 e ficou assim durante 3 anos, tá? Então eu achava que R$2.800 era um bom salário, era o que eu merecia ganhar naquela época, tá? Então a questão é o que eu chamo de síndrome do ar-condicionado. Quem já ouviu falar na síndrome do ar-condicionado? Coloca aqui nos comentários. Você já ouviu falar? Você sabe o que é síndrome do ar-condicionado? Coloca aqui nos comentários.
Luiz colocou aqui, o valor deve variar dependendo dos serviços prestados, mas acredito que deve ser superior a 5 mil reais. Show de bola, vamos discutir muito sobre isso hoje, tá? Alguém já ouviu falar na síndrome do ar-condicionado? Coloca aí nos comentários. Vamos ver se a galera sabe, já ouviu falar. Ninguém. Bom dia, cara, bom dia. Marlisson Rosa. Então, ó, vou falar pra vocês, eu acho que ninguém ouviu falar nessa síndrome, até agora ninguém respondeu, mas eu vou falar aqui, ó, o que é essa síndrome do ar-condicionado. Como é que o ar-condicionado funciona, galera? Você coloca lá, basicamente você coloca uma temperatura lá no controle, né? E ele vai funcionando. O que acontece? Chega uma hora que ele para de funcionar por um tempo, né? Ele para e depois ele volta a funcionar. Por que ele faz isso? Porque quando você estipula uma temperatura que você quer que o ambiente tenha lá, que você bota lá no controle, quando os sensores do ar-condicionado ele sente que a temperatura bateu, ele para. E aí quando ele sente que a temperatura subiu novamente, ele começa a funcionar para estabilizar aquela temperatura. Então é meio que ele estipula um teto. Vocês estão entendendo? Ele estipula um teto, um limite de funcionamento, que naquele limite ali para ele tá bom. E fazendo uma analogia com a questão nossa de ser bem remunerado ou não, de faturamento, muitas vezes a gente pensa, a nossa cabeça está programada dessa forma. Então a gente estipula um teto e quando a gente chega nesse teto, não, tá bom, vou continuar aqui. Foi o que aconteceu comigo. Meu primeiro salário foi R$ 2.800 e eu fiquei de 2015 a 2018 com esse salário, tá? E desde quando chegou no início de 2018 eu já comecei a ficar meio sem estar satisfeito com a situação que eu estava, porque na época eu já fechava contratos, eu já estava negociando, eu fechava contratos de 20, 30 mil reais e meu salário sempre continuava o mesmo. Eu comecei a entender que eu poderia ir um pouco mais longe na minha carreira, eu poderia ter uma vida mais confortável, vamos dizer assim, eu poderia ter uma independência financeira maior. Às vezes eu queria viajar e não podia, porque questão financeira não dava para fazer essas coisas, eu não queria ter eu não podia ter o carro que eu queria ter, e isso começou a me incomodar, ok? Só que eu tinha muito medo, na época, 2018, de sair daquela empresa. Eu até pensava, não, por que eu não saio e monto meu próprio negócio, tá? Só que eu tinha muito medo. Na época eu não conhecia pessoas que influenciavam muito sobre isso, ensinavam muito sobre isso, mas eu tinha medo de quando eu saísse, embora eu fechasse muitos contratos por aquela empresa, mas eu tinha medo de quando eu saísse, eu não conseguisse mais fechar. Eu tinha medo de que os contratos que eu fechava na época, eu pensava que era por causa da empresa que eu trabalhava, que já era uma empresa que atuava no mercado, já era uma empresa que tinha história no mercado aqui na região. Então eu pensava que eu fechava contratos por causa da empresa e não por minha causa, e não por mérito meu, entendeu? Então eu tinha muito medo de sair. Aí teve um dia, eu me lembro até hoje, teve um dia que eu estava conversando com meu pai sobre isso. Meu pai foi sempre um grande influenciador para eu seguir meu próprio negócio. Ele foi inclusive um dos responsáveis para hoje eu estar aqui falando com vocês, para hoje eu estar com uma empresa e estar com o resultado que eu estou hoje, que eu vou falar para vocês um pouco sobre os meus resultados hoje, tá? E ele me falou o seguinte, ele disse assim, Lion, quanto de contrato você fecha por mês mais ou menos nessa empresa? Eu disse, pai, eu fecho em torno de uns 5 a 6 contratos em média por mês, novos aqui na empresa. E quanto é mais ou menos esses contratos? Ele me perguntou, disse, cara, se a gente for fazer uma média, é em torno de 10 mil reais cada contrato. Aí ele olhou para mim e disse, Lion, se tu fechar 2 contratos desse por mês, que tu feche de 6 a 8, se tu fechar 2 por mês, tu sai de um salário de R$ 2.800 que tu ganha
passa para um faturamento de 20 mil reais por mês. E cara, isso parece óbvio, né? Só que eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E quando ele me falou aquilo, foi meio que deu abriu um caminho de possibilidade para mim. Por mais que seja óbvio, mas às vezes a gente tem que ouvir. Às vezes a coisa é tão óbvia que a gente não vê, que tá ali na nossa frente, né? Pô, se eu fecho todos os meses de 6, 8, 10 contratos de 10 mil reais para aquela empresa, se eu fechar dois, que é em torno de 15 a 20% desses contratos por mês, eu saio de um faturamento de 2.800 para um faturamento de 20 mil reais por mês. Como é que eu nunca tinha pensado nisso? Será que eu não consigo fechar dois contratos por mês? Dois contratos de licenciamento ambiental por mês, será que eu não consigo fechar? Sendo que eu fecho 8 a 10 contratos, às vezes até mais aqui nessa empresa. E aí isso começou a pensar, e aí o ano foi passando, até que em dezembro de 2018 eu realmente resolvi sair da empresa que eu trabalhava, regime CLT, e montar meu próprio negócio. Eu comecei como autônomo, tá? Eu passei muito tempo como autônomo, em torno de uns 8 meses trabalhando como autônomo. E aí eu comecei a entender quanto um consultor ambiental realmente ganha. Porque na empresa que eu trabalhava era uma empresa de consultoria ambiental e eu realmente tinha acesso lá aos questões de faturamento, só que eu não entendia sobre custos, eu não entendia como é que funcionava o conjunto da OP, entendeu? Então eu não tinha essa experiência, inclusive isso me deixava muito inseguro para sair daquela empresa, porque querendo ou não, a ideia de estabilidade que a gente tem é a ideia de a gente ganhar um salário fixo todo mês, né? A ideia de estabilidade que a gente tem hoje, que a gente tem quando sai da faculdade, é a ideia de ganhar um salário fixo todos os meses. É tanto que a gente fica, muitas vezes nos é alimentado que a única forma de ter estabilidade, ser bem remunerado e ter estabilidade no mercado ambiental é sendo concursado, é tendo um concurso onde ninguém tira você, onde você vai ganhar seu salário todo mês. Muita gente faz concurso, não é nem pensando em trabalhar mesmo, nem pensando em servir e fazer um bom trabalho. É pensando em ter estabilidade, é ter tranquilidade, né? A palavra que o pessoal usa muito, ter tranquilidade. Todos os meses seu salário vai estar lá, ninguém vai te tirar, independente se chover, se fazer sol. Então você vai ter um teto ali, a síndrome do ar-condicionado, né? Que você não vai conseguir passar, mas todo mês você vai ter aquilo. Então é a ideia de estabilidade que a gente tem. Quando eu comecei a fazer os trabalhos, a botar o pé na água mesmo e sentir esses resultados que a consultoria ambiental, que o empreendedorismo ambiental traz, eu comecei a ver que o concurso não é nem de longe a melhor maneira de ter estabilidade no mercado. A melhor maneira de se ter estabilidade no mercado, na minha opinião, hoje, é você fazer uma boa escolha de uma área de atuação e você ter. Acho que o vídeo pausou aí, galera. Eu recebi uma ligação, tá? Mas eu já deve ter voltado. Como eu estava dizendo, a melhor forma hoje, na minha opinião financeira, é você escolher uma área de atuação que te permita ter essa estabilidade. Então, a área de atuação que eu escolhi foi a área de licenciamento ambiental. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, a grande maioria dos empreendimentos hoje são empreendimentos licenciados, são empreendimentos que precisam de trabalho de licenciamento ambiental todos os dias, como posto de combustível, como loteamentos, empreendimentos imobiliários, serviços de saúde, até empreendimentos pequenos, como lava-jato, oficinas de funilaria e pintura, fábricas, indústrias. E nunca vão deixar de existir esses empreendimentos. E nunca vão deixar de abrir novos empreendimentos como esses. Jamais, nunca. Então, por mais que a gente passe por algumas crises, por mais que a gente passe por alguns problemas econômicos que fogem um pouco do nosso controle, mas nunca vai deixar de existir esses empreendimentos. São empreendimentos essenciais, são empreendimentos que fazem parte de uma ideia mínima de desenvolvimento de qualquer cidade, independente se é uma cidade pequena, se é uma cidade grande. Então são empreendimentos que sempre vão existir. Então, se sempre vão existir empreendimentos como esses, sempre vão existir oportunidades e demandas ambientais na área de licenciamento. Então, essa hoje é a minha ideia de estabilidade. É a ideia de que eu estou atuando numa área
que sempre vai ter oportunidades, independente se a gente passar por crise ou não, independente de pandemia ou não, independente de qualquer tipo de recesso que a gente tenha econômico, sempre vai existir. Vai haver flutuações em alguns segmentos, mas essa ideia de que esse mercado vai acabar, isso não existe. Não existe. Porque sempre vai ter alguém investindo, sempre vai ter alguém abrindo uma empresa, abrindo um posto, abrindo uma fábrica, abrindo uma indústria, abrindo uma oficina, abrindo um lava-jato, abrindo restaurantes que são demandas ambientais, abrindo clínicas, abrindo farmácias. Isso nunca vai deixar de existir. Então essa é a minha ideia de estabilidade. Inclusive, isso se reflete na prática dos meus resultados. Tá? Quando a gente fala sobre quanto ganha um consultor ambiental, eu gosto também de comparar algumas carreiras que a gente pode seguir. Por exemplo, a carreira de ser concursado. Você pode esperar um dia um concurso abrir, que você não tem controle nenhum sobre isso. Quando você tem algum controle de quando um concurso do IBAMA vai abrir, você não tem nenhum controle. Você tem algum controle de quando vai abrir o concurso que você quer entrar? Você não tem nenhum controle disso. Você pode esperar um belo dia disso acontecer e aí você estudar e esperar que as vagas sejam uma quantidade interessante de vagas, esperar que o concurso seja 100% íntegro, né? Que, por exemplo, vai colocar ninguém para dentro lá sem ser da forma íntegra, né? E você pode esperar ganhar um salário aí, sei lá, de R$8.000, R$9.000, que são os salários básicos aí dos cargos ambientais, pelo menos até onde eu vi, tá? Eu não sei se tem salários maiores que R$10.000 ou que chegam até R$10.000 em cargos ambientais, não sei. Tá? Se vocês conhecerem aí, coloquem nos comentários, mas eu acredito que não tem. Então, você tem essa primeira possibilidade, né? Outra possibilidade, você procurar uma CLT. Tem muita gente que acha que o melhor caminho para você ter experiência é estagiando numa empresa ou ser CLT. Não é, na minha opinião, não é o melhor caminho. O melhor caminho de você ter experiência é você fazer o que eu falei na live de ontem. É você escolher uma área de atuação, procurar se capacitar, fazer simulações. Então, eu ensino meus alunos a simularem situações de licenciamento tal qual eles estivessem no campo de batalha, fazendo os trabalhos. É como um piloto, antes de entrar no avião para pilotar, ele faz uma série de simulações com máquinas que vão simular situações de vento, de temperatura, de velocidade, vão simular algumas coisas que podem acontecer durante o voo para que o cara esteja preparado, para que o piloto esteja preparado para aquela situação quando ele pegar um avião na prática, entendeu? Então, eu acredito que essa é a forma melhor de você começar a ter experiência, fazendo simulações inteligentes, simulações orientadas, através de um programa de capacitação. É melhor do que você ficar esperando um belo dia que uma empresa vai te chamar para fazer essa experiência. E muitas vezes o estágio, galera, não é aquilo que a gente pensa. E eu estou falando isso não é para desestimular vocês não, estou falando isso porque eu estou aqui para mostrar a realidade para vocês. Eu cansei de ver gente estagiando na empresa que eu estagiei, que o trabalho dele era tirar xerox, era ir despachante, pegar documento não sei onde, era passar recibo não sei para quem. Ou seja, onde é que está a experiência com a área ambiental aí? Muitas vezes isso acontece nas empresas de consultoria porque os funcionários da empresa não têm tempo de ensinar ou não querem ensinar com medo de você tomar a vaga deles dentro da empresa. Eu vou ensinar você para você ser bom e aí você tomar a minha vaga aqui dentro, você disputar salário comigo, entendeu? Então a ideia que rola muito nessas empresas é isso. Então não é a melhor forma, tá? Mas é uma possibilidade de você entrar no estágio e esperar uma empresa te chamar para te dar um salário aí. Eu acho muito difícil que uma empresa dentro de uma cidade médio porte, sei lá, contrate profissionais ambientais, uma empresa de consultoria, pagando um piso salarial, sei lá, de 6 a 10 mil reais, 8, 10 mil reais. Então você provavelmente vai, se você conseguir ser CLT numa empresa dentro da sua cidade, da sua região, você vai começar com um salário baixo mesmo, né? E eu sempre pensei que era a melhor forma de começar, mas não é. Quando eu comecei realmente no mercado ambiental, como profissional, no meu primeiro mês eu já bati os 10 mil reais por mês, coisa que
Só os melhores concursos dariam esse salário. É difícil a gente imaginar empresas hoje. Você conseguiria enumerar 5 empresas que pagariam 10 mil reais para você hoje em regime CLT? Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui são pessoas que estejam terminando o curso, que ainda estejam querendo iniciar a sua carreira, tá? Ou então que tem ainda no início da sua carreira. É difícil. Então, será que o melhor caminho é você pegar, apostar todas as suas fichas nessas possibilidades? Eu não diria. E eu estou aqui justamente para abrir esses olhos de vocês e para mostrar esse caminho. Então, se a gente for pensar num salário de 5 mil reais por mês, é difícil a gente pensar numa empresa que contrataria por esse valor para quem está começando, né? E é difícil a gente pensar num concurso, quando vai abrir um concurso que tem esse salário. Então, mais uma vez eu falo sobre o empreendedorismo ambiental. Como eu falei, os contratos de licenciamento ambiental são contratos que têm um valor percebido pelos empreendedores alto. O próprio trabalho de consultoria ambiental, é um trabalho de um alto valor percebido. O que eu quero dizer com alto valor percebido? É um trabalho que você pode cobrar bem por ele. Que os empreendedores entendem que vale aquele serviço. Claro que se você tiver uma estratégia de prospecção eficiente, onde você encontra as pessoas que sabem o valor do seu trabalho. Tem muita gente que fala, não, mas os empreendedores não querem investir nos programas ambientais. Que tipo de empreendedor você está procurando? Que tipo de empreendedor com qual tipo de empresa você quer trabalhar? Com uma empresa que não pensa que não quer investir em programas ambientais, por exemplo, ou com uma empresa que sabe a importância desses programas, sabe o retorno que esses programas vão trazer para a empresa deles e estão dispostos a investir. É uma escolha que você tem que fazer. Eu trabalho com empresas que sabem a importância do meu trabalho e que estão dispostas a pagar por isso. Então eu sou bem remunerado por essas empresas, tá? Então o Pedro perguntou aqui, Lion, mensalmente você sente diferença de faturamento empreendendo? Enorme, cara. Nem se compara. Eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco quanto a minha empresa está faturando desde a época que eu abri, que eu comecei como autônomo até hoje, para vocês entenderem, tá? Mas, cara, é assustador a diferença. Primeiro, se uma empresa paga para você 10 mil reais, é porque você está dando um retorno de 100 mil para ela, no mínimo. Botem isso na cabeça de vocês, tá? Se uma empresa paga um bom salário para o funcionário, é porque ele está dando um retorno de pelo menos 10 vezes mais. Na minha época, eu recebi um salário de R$ 2.800, fechava por mês em torno de 6 a 8, 10 contratos de 10 mil reais. Então, aí você tem uma balança, né? E eu não estou falando isso criticando as empresas. Não, isso é o negócio deles, é assim que o mercado funciona. O mercado não faz caridade, galera. O mercado, ele paga e quer ter um retorno daquilo, e tá certo. E não tem nada de errado com isso, tá? Eu só quero que vocês entendam o seguinte: se vocês entram numa empresa CLT e vão receber 5 mil reais, saiba que se você está recebendo 5 mil reais, você tem que dar um retorno de pelo menos uns 50 mil reais para aquela empresa. Ou pelo menos uns 30, 40 mil reais para aquela empresa. Quando eu caí a ficha nisso, que quando meu pai me falou aquilo, lá, se tu fechar 2 contratos por mês, desses que tu fecha 10, tu sai de um salário de 2.800 e entra para um faturamento de 20 mil reais. Será que tu tá no caminho certo mesmo, velho? Será que vale a pena tu tá se sacrificando para outra pessoa crescer e tu continuar na mesma síndrome do ar-condicionado? Chegou naquela temperatura ali de 3 mil reais por mês, aí tu fica de boa. É assim que tu vai tomar a tua vida daqui para frente? Aí meu filho nasceu também, eu disse, pô, velho, eu preciso mudar isso aqui, porque não vai dar não para mim, assim. E aí eu tomei a atitude e hoje eu colho os resultados. Então, quanto é que ganha um consultor ambiental? O consultor ambiental, ele ganha o que ele trabalhar para ganhar. É assim que funciona. Se você segue um passo a passo de alguém que está onde você quer estar, que trilhou esse caminho, quem vai dizer seu salário é você. E eu ouvia isso lá atrás e eu pensava, isso aí é não sei o quê. Cara, mas é o que eu vivo hoje. E hoje eu sei que essa parada funciona. Porque hoje eu não sei exatamente quanto eu ganho.
mas eu sei que todos os anos eu estou crescendo cada vez mais. Vou falar aqui para vocês terem uma ideia disso. E não tem limite. Não tem limite. Olha, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu anotei aqui, nesse caderno, quanto eu estava faturando no início da minha carreira até hoje. Então, ó, eu comecei como autônomo em dezembro de 2018. Eu não esperei janeiro de 2019 para começar, tá? Eu já comecei em dezembro de 2018. E de dezembro, contando o ano de 2019, já incluindo dezembro de 2018, para não ficar uma coisa quebrada, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, final de dezembro de 2019, eu faturei R$190 mil. Esse foi o meu primeiro ano de faturamento, R$190 mil. Isso dá mais ou menos uns R$10 mil por mês, não é? Mais ou menos isso, tá? Em 2020, o meu faturamento foi de R$609.819. São R$610 mil, tá? Esse foi o meu faturamento em 2020. E em 2021, até agora, eu não contei os faturamentos agora de julho, tá? Só até junho, foram R$584.391 o faturamento da empresa. Então, a pergunta de quanto ganha um consultor ambiental, cara, não tem limite de faturamento. E isso não tem nada, às vezes a gente fala desses valores, R$600 mil, R$500 mil, a gente acha que é uma coisa surreal, eu também achava que era uma coisa surreal. Só que, velho, não é surreal, é você fazer o trabalho todos os dias, sem pensar no quanto você vai faturar no ano. Pensa só no outro dia, pensa só no próximo contrato. Qual é o próximo contrato? Qual é a próxima oportunidade? Qual é o próximo negócio que eu posso fazer? Eu parei de estar pensando em faturamento, quanto é que eu vou faturar no ano tal. Não, eu penso o seguinte, cara, qual é a próxima oportunidade que eu tenho que fazer? Qual é o próximo contrato? Qual é o próximo trabalho? Qual é a próxima estratégia de prospecção que eu vou utilizar? E quando a gente vê o resultado no final, o resultado é esse. Quando a gente se reúne aqui na empresa em dezembro para discutir como foi o resultado do ano, a gente se depara com esse resultado. Não tem nada de extraordinário, não tem nada que você também não possa ter. Não tem nada que você também não possa ter no seu negócio. E aqui, ó, de 2018 até julho ou foi agosto de 2019, foi como autônomo, pessoa física. Não abri CNPJ. Ok? Então nem isso você precisa, tá? Então quanto ganha um consultor ambiental? Vai depender do consultor ambiental. A verdade é essa. Consultoria ambiental, cara, é um negócio. E negócio você vai arriscar, você vai ter riscos. Primeiro ano eu faturei 190 mil. E nos primeiros meses eu tirava pouco mais do que eu ganhava de CLT. Só que as coisas vão crescendo, cara. Porque você está trabalhando, você está com estratégia, você não está fazendo as coisas aleatoriamente, você não entrou no mercado de paraquedas, entendeu? Eu usei uma estratégia para crescer, eu usei um passo a passo para crescer. Eu não fiquei rezando para que um cliente me atenda, não fiquei procurando clientes que não estão nem aí para o meu trabalho. Eu usei uma estratégia, e essa mesma estratégia que eu usei para chegar no faturamento de 600 mil reais no ano de 2020 e até agora está com uns 584 mil, então praticamente o que eu faturei no ano passado todinho eu já faturei agora até junho. Essa mesma estratégia eu ensino para meus alunos da comunidade, um passo a passo. Primeiro você vai fazer isso, tá? Você nunca fez nenhum trabalho, você ainda é estudante, pode ser também, eu tenho alunos que ainda são estudantes. Você não tem nenhuma experiência, você se sente inseguro, você não sabe precificar um serviço. Calma, o primeiro passo é esse. Você terminou o primeiro passo? Agora você vai fazer isso. Você terminou o segundo passo? Agora você vai fazer isso daqui. Muitas vezes eu recebo alunos entram na comunidade e a gente tem um grupo no Telegram que a gente tira dúvidas 24 horas por dia. E muitas vezes eu vejo o pessoal assim, cara, eu não sei como é que eu vou fazer para prospectar, eu não sei, essa oportunidade aqui é boa, tal. Aí eu falo, olha, é o seguinte, você já fez o primeiro passo, que é
que é você fazer sua base de conhecimento prático, deixar sua base forte, para você superar a falta de experiência e a insegurança? Você já fez o primeiro passo? Não, mas eu estou preocupado com a prospecção. Eu digo, calma, qual é o seu primeiro passo? Então eu vejo que tem muita gente que já pensa lá na frente e esquece de executar o passo a passo. Então eu prego muito isso dentro da comunidade. Tem alguns alunos, inclusive, ao vivo aqui. Qual é o passo a passo? É o que eu faço hoje na minha empresa. Eu não penso no quanto eu vou faturar no ano de 2021. Eu penso no próximo contrato que eu vou fechar. Qual é o próximo acordo? Passo a passo. Entende que é você fazer o que está no alcance das suas mãos aqui, ó, que as coisas vão acontecendo. Se torna natural para você. Chega um momento que fechar contratos de 10 mil reais se torna natural para você. Chega um momento que você nem precisa mais correr atrás de fechar contrato, que os próprios clientes vão atrás de você, isso é natural. Enquanto eu estou fazendo essa live aqui, eu já recebi 3 ligações de empreendedores, de clientes, que provavelmente são indicações, provavelmente são novos acordos, são novos negócios. Entendeu? Quando termina essa live, a primeira coisa que eu faço é retornar para eles e conversar, e daí surgem outras possibilidades. Isso se torna natural. Chega um momento que você vai estar na sua casa e os clientes vão estar ligando para você e as oportunidades vão estar chegando até você. Mas até isso acontecer, você tem que executar um passo a passo. Se você não tem resultado hoje, é porque você ainda não tem um passo a passo definido do que fazer. Essa é a realidade. Porque quando você tem um passo a passo definido do que fazer, você tem resultado. Você tem resultado. E faturamentos de 190 mil reais no ano, 500 mil reais no ano, 600 mil reais no ano, até mais, isso com o tempo vai se tornar natural para você. Então imagina só uma possibilidade onde seu telefone toca muito durante o dia, de empreendedores querendo conversar com você. Imagina uma realidade onde você é importante, você é uma pessoa importante dentro de várias empresas na sua cidade. Imagina uma realidade onde você é convidado para reuniões com outras empresas para tomar decisões, porque aquele empreendedor quer escutar a sua opinião. Chega um tempo que isso vai ser natural para você. Quando isso começou a acontecer comigo, eu fiquei impressionado. Mas hoje, isso para mim é natural. Hoje, isso para mim é natural. Mas antes eu tive que fazer um passo a passo. Tá bom? Então, para a gente resumir o tema de hoje, quanto ganha um consultor ambiental? Vai depender do que você está fazendo hoje para alcançar a sua meta, né? A gente falou na primeira live que foi na segunda-feira, o tema foi como escolher a sua área de atuação aplicando o método PHD, ok? Essa foi a primeira live que a gente fez. E nessa live eu falei para vocês a importância de vocês fazerem uma escolha inteligente da área de atuação. E para isso, o que é interessante? Para isso, a gente fez um exercício ao vivo aqui, que era o exercício de você estabelecer uma meta de faturamento para você. Qual seria um valor que para você seria um valor de ser bem remunerado hoje? Teve uma galera que colocou 5 mil reais, teve uma galera que colocou 10 mil reais, teve um que colocou 12 mil reais por mês. Bem interessante. E o que acontece? Eu falei, ó, então anota essa meta aí, pô. Anota essa meta. É 5 mil reais por mês, é 10 mil reais por mês. Para você ganhar 5 mil reais por mês, eu até falei na primeira live, acho que se você fechar um contrato por mês de licenciamento ambiental, você fatura 5 mil reais por mês. Você não precisa ter muitos clientes para ter um faturamento alto na consultoria ambiental. Se você atuar numa área inteligente, numa área que te dê esse retorno, que na minha opinião, a melhor área para isso é o licenciamento ambiental. Ok? Na minha opinião, a melhor área é o licenciamento ambiental. E o que acontece? Se foi 10 mil reais, anota isso. Quantos contratos eu preciso fechar para ter um valor de 10 mil reais por mês? Em média. Claro que isso vai variar, o serviço vai variar, mas os contratos de licenciamento ambiental, de elaboração dos estudos ambientais dentro do licenciamento ambiental,
É muito difícil você ter contratos abaixo de 3 mil reais, 4 mil reais. Então, eu preciso fechar 3 contratos desses. 3 contratos desses por mês. Eu já saio no faturamento de 12 mil reais, até mais. Se você fechar um contrato de um projeto, um plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, que é um projeto muito comum no licenciamento ambiental, que a maioria dos empreendimentos precisam, os contratos vão variar de 10 a 15 a 20 mil reais, dependendo do caso. Então, você fechar 2 contratos desses por mês, um contrato desse por mês, e começar fechando um por mês. Tá pensando nessa possibilidade? E quando a gente compara com outras, né? Quando é que vai sair um concurso? Quando é que a empresa vai querer me contratar? Ao invés de eu estar fazendo os trabalhos, eu estar aqui assumindo, criando as minhas possibilidades. Então, é você escolher uma área que te dê esse retorno. Tá? A área da consultoria ambiental que eu escolhi foi o licenciamento, porque ela tem condições de me dar esse retorno. E é o que eu ensino para os meus alunos também. Tem alunos que já fecharam mais de 30 mil reais em contratos em menos de 3 meses, saindo do zero, velho. O cara não sabia nada, zero. Nunca tinha nem conversado com um empreendedor na vida. E saiu do zero e fechou contratos de 10, 15 mil reais. É você ser visto como uma autoridade. É você ser visto como uma pessoa de destaque. A pessoa os empreendedores olharem para você e veem como uma pessoa que tem autoridade, independente da sua idade. Hoje eu presto consultoria para profissionais que têm mais de 30 anos de mercado, para engenheiros que têm 55 anos, que já têm mais de 20 anos de mercado, 30 anos de mercado. Eu presto consultoria para esse pessoal, porque eu tenho conhecimento e eu sou relativamente novo, eu tenho 29 anos. Né? Comparado com esses profissionais, eu sou relativamente novo. Então, é uma realidade para vocês também. O que impede? Se você não está tendo, vou repetir, se você não está tendo resultado hoje é porque você não está seguindo um passo a passo. É porque você está fazendo as coisas de forma aleatória. Ou porque você está seguindo o que pessoas que não estão onde você quer estar estão falando. Quem são as pessoas que você está ouvindo hoje? Você está ouvindo pessoas que estão onde vocês querem estar, ou você está ouvindo pessoas que não conseguiram vencer também no mercado ambiental ou no mercado como um todo, e aí estão querendo opinar na vida de vocês? Quem vocês estão ouvindo hoje? Então isso vai refletir o resultado de vocês, tá, galera? Isso vai refletir o resultado de vocês, tá bom? E aí? Tá todo mundo calado, ninguém manda um comentário. O que vocês estão achando da live? Manda aí, eu quero saber de vocês agora. Tem 8 pessoas online. O que vocês estão achando dessa live de hoje aí? Outra coisa interessante, quando a gente fala em ser bem remunerado, em receber dinheiro, vamos dizer assim, a gente só pensa numa coisa mensal, né? É engraçado isso, né? Está tão cristalizado na cabeça da gente, é coisa de salário, né? Que a gente só pensa em receber mensalmente, um valor mensal. Cara, por que você não pensa em receber todos os dias, fechar um contrato todos os dias e ganhar dinheiro todos os dias? As empresas que contratam funcionários que pagam mensalmente, elas ganham dinheiro todos os dias. Elas não ganham dinheiro por mês não, viu, galera? Os empresários, os empreendedores, eles não ganham dinheiro por mês não, eles ganham dinheiro por dia. Todos os dias tem negócios novos sendo fechados, contratos novos, e a grana entra todo dia. Bom dia, tô aprendendo muito. Show de bola, velho. Show de bola, Lima. TJ Serviços Ambientais, muito bom ter vocês aqui, galera. Então, ó, é bom a gente começar a deixar um pouco de lado essa ideia de que ser bem remunerado, ganhar dinheiro é só mensalmente, velho. Isso aí dentro da consultoria ambiental não existe, tá? Você ganha dinheiro todos os dias, do dia 1º ao dia 31. Claro que um dia ou outro você não vai, eu não estou falando que você necessariamente vai ganhar dinheiro todos os dias, vai entrar dinheiro no seu caixa todos os dias. Mas não tem essa parada de um valor mensal. Esqueça, eu não estou mais, olha, eu
eu não fico mais pensando em quanto eu ganhei no mês tal. Isso aí não existe, cara. Na consultoria ambiental não funciona assim. Você recebe, o seu faturamento é todos os dias. Um dia você fecha um contrato, o pagamento é no outro dia, daqui a 15 dias você recebe um pagamento, com 3 dias você recebe outro, no final do mês você faz um levantamento, um fluxo de caixa, e aí você sabe mais ou menos quanto é que você ganhou naquele mês. É assim que funciona. E cara, é como eu falei, qual é o próximo contrato, qual é o próximo negócio? No final do mês o resultado vai estar lá, não fica... Se você quer entrar nesse universo da consultoria ambiental, que é um mercado multimilionário, galera. O mercado de consultoria ambiental no Brasil é um mercado multimilionário, não se enganem. Botem no Google quanto o mercado de consultoria ambiental fatura no Brasil por ano. Coloquem, pesquisem para vocês verem. É milionário. Por que vocês não estão pegando uma fatia desse faturamento também? O que está impedindo vocês de pegar uma fatia disso para vocês? Conquistar a independência financeira de vocês, parar de estar dependendo dos pais de vocês, da família de vocês o tempo todo, para tudo. Só depende de vocês, galera. Não tem nada aqui extraordinário, não. Não tem nada do outro mundo, não, velho. Se sua meta é 5 mil reais por mês, fechar um contrato por mês, tu faz isso. Se tua meta é 10 mil reais, tu fechar talvez um contrato por mês, ou no máximo 2, tu faz isso. Se tua meta é 15 mil reais por mês, se tu fechar 3 contratos, ou 2 ou 3 contratos no mês, tu faz isso, velho. E se você utilizar um passo a passo, você só cresce. E você só tem resultado. O seu resultado só aumenta. Aqui é a prova. De 190 para 600. E esse ano já faturei o que eu faturei no ano passado inteiro. O que eu tenho de extraordinário que vocês também não têm? Conhecimento. E aqui eu não estou ensinando para vocês isso. Eu não estou mostrando para vocês. Não existe um passo a passo para você chegar aí também. Não tenho centenas de alunos que já estão fazendo isso. Então depende de vocês, galera. Então essa foi a nossa live de hoje. O que vocês acharam? Se vocês gostaram da live de hoje, senta o dedo no coração aqui, só para ver se vocês gostaram da live de hoje, tá? Vou saber agora se vocês gostaram dessa live de hoje. Senta o dedo no coração aqui. Olha, amanhã a gente vai falar sobre como ser uma autoridade e superar a concorrência na consultoria ambiental. Hoje em dia, você ser visto como uma autoridade é algo essencial. E eu vou só fazer uma introdução sobre o que a gente vai falar amanhã. Muitos de vocês que estão aqui nessa live, eu acredito, e muita gente que acompanha nossos canais, me veem como uma autoridade no licenciamento ambiental. Já falaram direct, pelas mensagens, os meus alunos, o pessoal que acompanha, me veem como uma autoridade. E sabe por que vocês me veem como uma autoridade? Por que vocês me veem como uma autoridade no assunto? É pelo meu conhecimento? Vocês podem até achar que é pelo meu conhecimento, mas não é pelo meu conhecimento. Sabe por que vocês e algumas pessoas me veem como autoridade aqui no Instagram, nas redes sociais, sobre licenciamento? Porque eu tô aqui agora, porque eu apareço, porque eu falo, porque eu digo o que eu faço e digo como eu faço. É por isso que vocês me veem como autoridade. E falando da consultoria ambiental, por que os empreendedores me veem como uma autoridade no licenciamento ambiental? Porque eu apareço, porque em algum momento eu apareci na frente deles, porque eles me viram, eu não sou anônimo. Então, só para introduzir a live de amanhã, para você, se você quisesse ser visto como uma autoridade, você imagina ser visto como uma autoridade, as pessoas olharem para vocês depois, essa profissional é uma boa profissional, então esse cara é bom, o bicho é desenrolado, é bom. Você já pensou nisso? Que coisa legal, né? Que sentimento de realização que você tem, né? Ser reconhecido. Para você ser visto assim, você tem que aparecer. Conhecimento não é o suficiente, tá? Você tem que aparecer. Mas isso aí